coração nessa noite. Primeiramente, eu quero falar que você é meio doidão, né, pastor? Pastor é um cara que ele vê algo em algumas pessoas que a gente mesmo não vê, entendeu? Eu acho que isso deve ser um gesto de Cristo na sua vida. Amém? Quero dizer que eu sou muito grato pela sua vida e que eu amo você muito. Amém? E eu quero agradecer também pela vida da minha esposa. Que eu sei que um dos motivos de eu estar aqui nessa noite é a oração dela. Amém? Não só eu, mas tem alguns aqui que para muitos da igreja acredito que eram os improváveis. Né, Vitão? Cadê o Vitão? Tarsis. Tenho certeza que tudo nasceu no coração das nossas esposas. A iniciativa delas buscarem, delas nos incentivar a buscar ainda mais. Amém? Isso tem abençoado o nosso lar. E você que tem uma esposa que ora por você, ame ela. Ame ela de todo o teu coração. Porque mulher virtuosa, hoje em dia é difícil de achar. Amém? Te amo. Agora, o presbítero Ineu mesmo já falou tudo que eu ia falar. Né? O pastor também já deu uma respingada aqui. Então, acho que já está tudo dito, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 13, a partir do versículo 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Você entende o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês, façam como eu lhes fiz.
Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A boca seca rápido, né? Eu quero falar nessa noite, irmãos, a respeito do coração de Jesus. E sobre nós termos um coração igual ao de Jesus. Eu fico pensando, Jesus com toda a sua glória, sendo Deus encarnado, Ele desceu na terra, Ele se fez um de nós, e Ele ainda se humilhou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Para quem não sabe, na época de Jesus, o ato de lavar os pés era do escravo mais baixo, do servo mais baixo. E ele, com toda a sua humildade, querendo nos ensinar, ele lavou os pés dos seus. A humildade de Jesus ultrapassa a mentalidade humana, e sua bondade ultrapassa aquilo que pensamos que é bom. Às vezes aquilo que fazemos, achamos que é o suficiente, achamos que é algo extraordinário, mas na verdade, irmãos, não passa às vezes de vaidade, não passa às vezes da gente querer se aparecer. E Jesus, tudo aquilo que Ele fazia era puro, porque Ele não havia pecado, nele não havia pecado. Nós, com nossa carnalidade e espírito caído, não compreendemos a forma em que Jesus encarava e combatia o mundo. Por isso, o mundo e as coisas do mundo traz Jesus como ultrapassado. Para compreendermos tudo que Jesus fazia, faz e quer fazer, precisamos ter um coração igual ao dele. Só que para isso, ele tem que estar dentro do meu e do seu coração. Às vezes hoje, irmão, o simples fato de você vir à igreja, ou de você se dedicar a Cristo, dedicar a sua vida, você é ultrapassado. Você é estragado para o mundo. Para o mundo você não presta. E que continuamos assim, irmãos. E se você ainda não tem esse princípio de servir a Deus, você que ainda não serve a Deus, você pode muito bem fazer isso, porque hoje ainda é tempo. E você também pode se estragar para o mundo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu queria que você imaginasse a questão da gente ter o coração de Cristo. Se hoje Jesus trocasse de coração com você, como seria a sua vida? Como seria a sua agenda? Como seria as suas dívidas? Como seriam as suas preocupações? Como seriam os seus desejos, você tendo o coração de Cristo? Como seria a sua reação com aquela pessoa que te irrita? Como isso seria para mim? O que mudaria? As pessoas iam perceber alguma mudança na sua vida pelo simples fato de você trocar de coração com Jesus? Ou apenas ia continuar tudo como está? Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Imagine Jesus guiando a sua vida agora, em todos os seus sentidos, em todos os seus sentimentos, em todas as suas tarefas. Não diga nada para mim, só pense, só reflita. O que você está vendo?
O que você vê é o que Deus quer para você? Deus quer que você pense e age como Jesus Cristo. Em Filipenses 2,5 diz: se a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Deus não quer de nós nada menos do que um novo coração, meu irmão. Que o nosso coração seja firmado em Cristo, em todo o tempo. Que nossas atitudes sejam parecidas com as atitudes de Cristo, porque assim verdadeiramente seremos verdadeiros cristãos. Para quem não sabe, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Aonde estamos hoje, nós temos sido pequenos cristos? Ou temos sido soberbos? Uma das características do coração de Jesus é a misericórdia. Diante de uma sociedade tão superficial, onde se busca apenas os próprios interesses, onde o que se preza é a aparência e tudo aquilo que me importa é o que preenche o meu ego. Estamos tendo hoje compaixão de alguém diante de uma sociedade como estamos hoje? Será que hoje eu consigo perdoar um irmão antes mesmo do irmão pecar contra mim, ou falar algo, ou olhar diferente? Porque às vezes, pelo simples fato de alguém olhar diferente para nós, a gente já se magoa. O irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor. Deve que eu fiz alguma coisa. Ou você viu o jeito que o irmão olhou? Às vezes o irmão nem queria fazer aquilo. Mas se você tem um coração de Cristo, um coração misericordioso, você não vai pensar essas coisas. Às vezes, o que acontece? Pensa pelo lado positivo. O irmão, você reparou que o irmão fez algo para você? Começa a raciocinar, será que foi isso mesmo que o irmão quis dizer? Será que ele olhou assim para mim, querendo que eu pense algo dele? Mas mesmo assim eu já vou liberar perdão, eu já vou ter misericórdia dele. Imagine, irmãos, Jesus Cristo, vivendo com os discípulos, sabendo tudo o que eles pensavam. Ele sendo Deus encarnado, tendo toda a ciência, sabendo de tudo que eles pensavam, tudo que eles queriam, tudo que eles almejavam. Cristo poderia muito bem confrontá-los a todo momento. Mas Cristo os amou. Cristo teve misericórdia deles e liberou o perdão. Ele teve um coração misericordioso. Ele não quis interferir no livre-arbítrio, pois pelo simples fato dele ter escolhido aqueles homens, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira de agir, creio eu que eles o perdoavam a todo momento, pois eles estavam no processo e ele acreditava que eles um dia seriam totalmente parecidos com ele. Imagine o estrago que seria, irmãos, se Cristo tivesse interferido no livre-arbítrio, se Cristo tivesse falado algo antes do tempo, ou feito algo antes da hora desejada. Ele entendia cada um deles. Imagine, Jesus escolheu os 12, cada um da sua forma. Eu imagino Jesus chamando Pedro, né? Pedro adorava causar, né? Falando no linguajar mais atual. E Jesus falando, Pedro, siga-me.
E aí o pessoal em volta, como assim, Pedro? E pode? Mas Jesus sabia, irmãos, que Pedro seria o cara lá de Atos 2, que faria o Espírito Santo descer. Amém? Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações 3, 22, 24. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Essa esperança é Jesus, irmão. A esperança da glória. Colossenses 1, 27. Que possamos ter esse coração misericordioso. Que possamos liberar perdão e ter misericórdia antes mesmo de que tudo aconteça. Que possamos enxergar algo provável naqueles que não são prováveis. Às vezes você veio aqui nessa noite, você não tinha nada para fazer, simplesmente, vou tomar um banho e vou lá. Dizem que é legal, dizem que lá tem um som bom, tem uma equipe legal de louvor e tal, vou lá ver como é que é. Você não está aqui por acaso. Você não é improvável para o reino. Uma outra característica do coração de Cristo é a humildade. Humildade, para quem não sabe, é mansidão, você ser manso. O significado de humildade do latim é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com a consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Mateus 5,5 diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Hoje, trazendo a ideia de humildade, irmãos, o termo humildade hoje ele foi totalmente distorcido. As pessoas tratam o termo de humildade como pobreza, né? A gente às vezes lê na televisão, que eu era de família humilde, não sei o quê e tal. Não tem nada a ver com isso, irmão. O pobre, ele é desprovido. E o mal provido de necessidade, de poucas posses, ou não possui recursos próprios. Sabe o que eu descobri, irmão? Que eu sou pobre. Brincadeira. É que devemos nos atentar a coisas que não condiz com a outra. Pobre é pobre, humilde é humilde. Humilde, irmão, é aquele que abre mão dos seus direitos e focam nos seus deveres. Jesus tinha total direito de permanecer no céu, na sua glória, mas ele obedeceu ao Pai, pelo propósito de nos salvar e se despiu da sua glória, e veio habitar em nosso meio a fim de nos dar a salvação, amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Indo para o lado oposto, nós temos os orgulhosos, temos o arrogante e a soberba. A gente pode abrir lá em Provérbios 16, do 18 e 19, a Bíblia fala sobre o orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que participar dos despojos com os orgulhosos.
Se há orgulho em nosso coração, isso antecede a nossa queda. Isso é o que diz Provérbio. É melhor, irmãos, a gente estar no meio dos oprimidos, no meio dos cansados, do que nos prazeres dos escarnecedores. Isaías 2, do 11 ao 12, os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Infelizmente, irmãos, se há orgulho no nosso coração, nós não vamos reconhecer. O próprio orgulho não deixará, ao menos que sejamos humilhados. O orgulhoso nunca reconhecerá que em seu coração há orgulho. Uma reflexão que temos que fazer é se em nosso coração há orgulho ou humildade. Se há orgulho, irmão, certamente seu coração não está como o coração de Cristo, e sim como o do diabo. Confesso que quando o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração, essa parte me deixou muito aflito. Será que eu tenho sido orgulhoso e não sei? Será que o meu coração é humilde a ponto de Cristo estar comigo, a ponto de eu ser parecido com Cristo? Será que eu me compadeço? Será que eu estou no reino fazendo a vontade de Cristo? Ou eu tenho sido orgulhoso, fazendo apenas pela minha aparência, pela minha vontade? É um caso a se pensar, irmãos. Um outro detalhe do coração de Cristo, para que possamos ser parecidos com Ele, é a obediência. Será que temos agido com obediência no reino? Com aquilo que Deus estabeleceu para nós? Filipenses 2:8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu queria que em seu coração agora você respondesse se você realmente ama Jesus. Se esse amor realmente está em teu coração. Se o que você tem feito no seu dia a dia, na sua vida, a forma que você tem tratado as pessoas, a forma que você tem se compadecido delas, daqueles que precisam de Cristo, você realmente está amando Cristo? Será que nós estamos verdadeiramente amando Cristo? Apesar de, às vezes, nós não amarmos Cristo, dizemos da boca para fora, mas Cristo nos ama. Independente do que você faça, Deus nos ama. Mesmo que você se dedique mais, mesmo que você ore mais, mesmo que você adore mais, Cristo te ama. Mesmo que você adore menos, mesmo que você se dedique menos, Cristo também te ama. O amor dele não muda. O que muda é a nossa forma de entender esse amor. João 14,15, Jesus nos dá a forma de saber se realmente estamos amando Ele. Vamos lá?
Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 14 e 15. Agora lá no versículo 21, do 21 ao 24. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Se você quiser saber, capítulo 17, depois você lê lá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, meu irmão, se você quer saber se você está amando Jesus, se você realmente ama Jesus, é só você obedecer a palavra de Deus. É só você seguir e fazer aquilo que o presbítero Irineu disse, que é largar a sua cruz. Digo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Amém? E Deus também tem com os desobedientes, assim como Ele tem com os orgulhosos. Deus trata o desobediente como um feiticeiro, irmão. Parece pesado, mas é assim que Deus trata o desobediente. E trata o arrogante como um idólatra. Às vezes a gente acha que idolatria é apenas não ter Deus como centro das nossas vidas. É apenas não adorar a Deus. Mas não. Pelo simples fato de tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração, isso nos faz idólatra. Se hoje o que toma o lugar no teu coração é o seu trabalho, a internet, seu celular, até mesmo seus filhos, até mesmo sua esposa, se isso toma o lugar do coração, o lugar do seu coração, o lugar que Deus deveria estar, você está sendo idólatra. Em 1 Samuel 15, Deus rejeita Saul como rei pelo fato dele desobedecer a sua ordem e atacar os amalequitas. Ele, por sua vez, quis poupar o melhor daquele povo, até mesmo o rei deles, o rei Agag. Obedecer à voz de Deus, por muitas vezes, vai contra a nossa vontade, pois o nosso coração é ganancioso, enganoso e busca os nossos interesses. Foi assim que aconteceu com Saul. Deus dá a ordem para ele entrar na terra dos amalequitas e destruir com tudo, acabar com tudo. Mas ele quis ser o bonzão, o bichão. Não, eu vou poupar o rei e os melhores bois, os melhores carneiros. E isso, Deus não se agradou dele. A simples consequência, Deus o destituiu como rei. Deus tirou a unção dele como rei e entregou a Davi. Mais para frente, se você ler, o profeta Samuel vai até Saul e pergunta: cadê Agag, o rei, né? E a Bíblia fala que Samuel despedaçou Agag. Eu imagino, irmãos, como que foi essa cena. Tem coisas na Bíblia que a gente for levar ao pé da letra, a gente dá uma aspirada, né, pastor? Oba! Irmãos, Deus quer você do jeito que você é, meu irmão. Deus o ama do jeito que você é. Mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual ao de Jesus.
Às vezes você fala assim, não, hoje não vou na igreja, porque hoje eu pequei, eu fiz aquilo outro. Mas é assim que você tem que vir. Jesus disse, venha a mim como estás. Jesus não disse, pede perdão primeiro, toma um banho e vem. Não, é bom tomar um banho, irmão. Mas Ele quer que você venha como estás. Com seu coração como está. Então não espere Jesus às vezes vir do céu, falar, e aí meu filho, bora lá hoje. Você podia ir lá me adorar hoje. Você podia ir lá se render hoje. Ele quer que você tome essa atitude. O Espírito Santo quer que você tome essa atitude. Ele quer que você tenha um coração igual ao de Jesus. E para você ter um coração igual ao de Jesus, você tem que ser humilde e obediente e misericordioso. Esse é um pouquinho, tá, irmãos? Tem mais coisa aí. Mas pelo simples fato de você ter esses 3, o restante é consequência. E que possamos, irmãos, cada dia mais buscar ter esse coração, buscar se entregar a Cristo de verdade, com toda a nossa totalidade, com todo o nosso tempo, com todo o nosso pensamento, que toda vez que formos fazer algo que possa desagradar o coração de Deus, que possamos pensar, e se fosse Jesus aqui? E se fosse Jesus nesse lugar aqui, o que Ele faria? Se fosse Jesus que estivesse andando aqui, se fosse Jesus que ouvisse essa pessoa necessitada, o que Ele faria? Ele agiria com compaixão, com misericórdia, humildade? Amém? Os irmãos estão muito quietinhos. Queria que você colocasse de pé. Quero convidar o ministério. Que venhamos buscar a Deus e seguir seus mandamentos e amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois dessa forma teremos um coração como o de Cristo, misericordioso, humilde e obediente. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, tenho dificuldade, tá? Em seguir uma linha de raciocínio. Isso é o TDAH. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que Jesus veio do céu. Ele saiu da destra de Deus para vir aqui e morrer por você. E se você quer ter um coração igual ao de Cristo, se você quer ver o Filho descer nas nuvens, ou ressuscitar, eu não sei qual vai ser a sua condição lá, se você já vai ter morrido ou não, só com um coração igual ao dele. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Esse foi Jesus na cruz, se entregando por nós. Que possamos, irmãos, cada dia mais entender esse sacrifício e se entregar verdadeiramente a Ele. Se você, nessa noite, deseja ter o coração de Cristo, eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a chamar pelo nome de Cristo. Eu convido você a clamar e pedir para que Ele troque nosso coração de pedra por um de carne, para que Ele venha habitar em nosso coração, que não seja feita a vontade dEle, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a dEle, que somente o nome dEle venha ser engrandecido e que possamos andar em virtude do Evangelho, alcançando aqueles que necessitam, aqueles que precisam de misericórdia, aqueles que estão perdidos. Oh Jesus, dá-nos, Deus, dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Derrama, Senhor, da Tua glória, do Teu poder sobre nós. Que possamos, Pai, ter a mente mudada, que possamos entender o que o Senhor tem para nós. Aqui está a Tua igreja, Jesus. Clame ao Senhor nessa noite, querido. Você que deseja ser mudado de verdade, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente Jesus em você pode fazer isso. Você não pode mudar por você mesmo. Somente Jesus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, pode causar essa mudança. Não é por você, não é por mim, não é porque você está aqui, não. É pelo simples fato de Jesus estar no teu coração, o Espírito Santo habitar em você. Se você anseia isso nessa noite, clame a Ele. O Espírito Santo vem e enche os nossos corações. Atenção.